Queridos, a palavra que eu quero trazer para você hoje é muito simples, muito sucinta, porque a Igreja Restauração e Vida, o próprio nome dela já fala restauração, ela tem esse grande propósito. O nosso grande propósito é restaurar vidas para a glória de Deus. E nesses 10 anos que a gente caminha, aqueles que estão conosco esses 10 anos, aqueles que estão já um pouco menos, mas já conhecem, já presenciaram muitos milagres, já presenciaram muitas coisas lindas acontecendo aqui nesse lugar. Eu tenho muita história para contar nesses 10 anos, de pessoas que entraram aqui arrasadas, casamentos destruídos, e encontraram aqui paz, refrigério. Eu já recordo-me de várias vezes que casais que entraram aqui e começaram a ouvir a palavra de Deus, mas não eram casados legalmente, e sem a nossa pressão, sem exposição de ninguém, chegavam na gente e diziam: pastor, olha, por tudo que eu tenho ouvido, por tudo que eu tenho visto, eu entendo que eu preciso casar. E às vezes um ou outro arredio, e o Espírito Santo tocava, e a pessoa aceitava o casamento. E quantos deles nós não fizemos toda a nossa parte, desde do civil, pagar o casamento no civil, de pessoas que não podiam pagar. Eu tive a oportunidade de ver pessoas que a igreja fez festa aqui. Eu achava assim extraordinário. Teve uma pessoa que arrumaram o vestido, fizeram uma bela de uma festa surpresa, que bacana. Então, olha, eu tenho visto nesses anos grandes coisas fazer o Senhor no nosso meio. Grandes coisas, grandes milagres. E isso que me faz persistir. Porque eu vejo que Deus é o quê? É um Deus de reconstrução. É um Deus de reconstrução. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, nessa noite, vai falar sobre reconstruir. Sobre reconstruir. Quantas coisas nas nossas vidas são destruídas, quantas coisas, quantas situações destroem coisas, destroem sentimentos, destroem relacionamentos, destroem tantas coisas na nossa vida, e a gente vai tocando o barco achando que aquilo dá certo. Sabe aquela história do chinelo que a gente vê aí? Hoje a gente não, aqui em São Bernardo, ou pelo menos na região que a gente anda aqui, é mais raro, mas na minha época isso era muito normal. Sabe da Havaiana com o prego? Sabe? Quem já usou? Não, precisa não. Mas você já ouviu, se você não viu, você viu pelo menos na internet, né? Havaiana com o prego. O que é isso? A Havaiana, ela gastava tanto embaixo, que aquele pino que fazia com que travasse para a correia não sair, aquilo desgastava tanto que a correia começava a sair. E a única forma da gente fazer aquilo voltar a funcionar era furar e colocar um prego embaixo para a sandália não subir. Mas só que tinha um problema. A gente fazia isso, mas isso era uma situação passageira. Não durava muito tempo. Não durava muito tempo. Não sei o que acontecia, mas ela cortava no meio e o prego acabava passando pelo meio também. E daqui a pouco a gente tinha que colocar um caibro, porque senão não passava mais. Então são situações passageiras. Então, lá em Eclesiastes, no livro do Eclesiastes, chamado também o livro do pregador, fica logo após Salmos, Provérbios, Cantares, você vai ver Eclesiastes. Eclesiastes que é o profeta, o rei Salomão, falando sobre as coisas da vida. Ele fala sobre as coisas da vida. Nesse momento, segundo os historiadores, Salomão, ele está na sua tenra idade.
Ele está aqui, ele já passou por cantares quando ele estava vivendo aquelas paixões arrebatadoras. Então ele fala muito sobre paixões, sobre a sua noiva, sobre a sua amada, sobre tudo isso. Ele já tinha passado também por Provérbios, que era quando ele estava usando ele estava demonstrando toda a sua sabedoria, porque a Bíblia diz que Salomão foi um dos homens o homem mais sábio que pisou nessa terra, porque Deus deu a ele a sabedoria. Quando ele pede a Deus sabedoria, Deus dá a ele não só sabedoria, mas Deus dá a ele também riqueza. Então Salomão era muito sábio. Em Provérbios ele estava esbanjando isso. Em Provérbios ele estava como um filósofo, mostrando todo o seu conhecimento. Aí quando ele chega em Eclesiastes, ele já está na sua tenra idade, ele já está maduro, ele já está consciente de tudo, ele já passou por muitas coisas, e ele começa a entender que tudo é vaidade. Ele começa a entender que muitas coisas que ele brigou, muitas coisas que ele lutou, muitas coisas que ele valorizou muito na sua mocidade, ele acabava entendendo que aquilo não era tão importante, e que que haveria coisas muito mais importantes na vida do que o que ele se preocupava na sua mocidade. E no capítulo 3, ele fala sobre uma coisa muito importante, que talvez de Eclesiastes seja a passagem mais conhecida entre todos, independente de cristãos ou não. É uma passagem muito conhecida, porque ela fala sobre algo que nos arremete a situações de insegurança, que é o tempo. O tempo é uma coisa que a gente não controla. Tempo é incontrolável. A gente faz algumas coisas e diz assim: eu vou fazer isso aqui para o tempo passar mais rápido. Não é? A gente não faz assim? Não vou ficar parado não, porque parece que o tempo, eu vou fazer rapidinho, eu vou me distrair para ver se o tempo passa. Mas na verdade o tempo não passa nem mais rápido, nem mais devagar. O tempo vai passar da mesma forma. Uma hora vai demorar os 60 minutos, não tem como, você vai ter que esperar. Então o Eclesiastes, ele fala aqui sobre esse tempo, e ele fala no tempo no sentido de fases, que é isso que eu quero falar com você nessa noite. Fases da nossa vida. E ele começa dizendo assim, capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de se matar e tempo de curar, ou melhor, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Amém? Só é até o versículo de número 3. Então ele deixa muito claro aqui que há um tempo determinado para todas as coisas. Nada é eterno. Ele está dizendo: olha, a nossa vida é passageira. Aquilo que hoje você valoriza demais, quem sabe amanhã. Aquilo que hoje você batalha, por aquilo que você se mata hoje, aquilo que você entrega a sua vida hoje, amanhã pode ser que não tenha para você qualquer valor. Porque a nossa vida são fases. A gente não pode voltar a essas fases, não pode controlar essas fases. Quantos de nós dizemos assim: puxa vida, como eu gostaria de ser criança? Às vezes quando eu vejo o meu neto dormindo lá, um sono, como a gente costuma dizer, né? Não sabe nem se anjo dorme, que eu acredito que anjo não durma, mas a gente diz assim: olha, sono de anjo, como eu queria dormir assim. A gente deseja voltar a ser criança, mas não está. Não dá mais, não se volta atrás nas fases. A gente só vive aquele momento uma vez só. E Eclesiastes está falando sobre isso. Há um tempo determinado para cada coisa. Então, mesmo o sofrimento não é para sempre, como também a alegria não é para sempre, como também o sofrimento não é para sempre, como os momentos de prazeres não é para sempre. Então são tudo fases nas nossas vidas. Há fases da gente construir coisas.
Há um tempo que você está construindo a sua vida. Você está alicerçando a sua vida. São coisas que você está construindo. E há momentos que você está desconstruindo. As coisas estão desmoronando. Algumas coisas voluntárias e outras coisas involuntárias, mas estão desmoronando. As coisas não dão muito certo. As coisas não estão correndo como a gente imagina. Mas as fases, como eu disse, são temporais. As fases, elas, do mesmo jeito que vêm, elas vão embora. Você já percebeu isso? Há momentos na nossa vida que nós vivemos uma situação, às vezes uma tribulação, às vezes uma tempestade, às vezes coisas horríveis nas nossas vidas acontecem consequentemente e a gente fica dizendo, meu Deus do céu, faz aquele ditado, né, popular, que não serve para nós. Mas ele diz, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Parece que quanto mais eu peço, mais as coisas ficam difíceis. Só que você pode parar e lembrar que houve uma hora que aquilo parou. Houve uma hora que aquilo terminou. A fase passou. E você parte para outra situação. E depois vai chegar um certo momento que você vai estar meditando, sentado, ou sei lá, em algum lugar. E você vai pensar, puxa, a vida passou. Eu achei que não ia passar. Quantos de vocês aqui já não passou por situações que você dizia, Senhor, quando isso vai acabar? Quantos de nós já não passamos por isso? Senhor, quando isso vai terminar? Às vezes com um filho, às vezes com um parente, às vezes no casamento, às vezes na própria igreja, no seu ministério, na sua situação, você diz assim, Senhor, quando é que isso vai acabar? Quando isso vai parar? Aí passa algum tempo, você diz assim, nossa, eu até tinha esquecido. Aí você vai conversar com um ente querido, com um amigo, com alguém, e vai perguntar assim, e vai comentar com ele, puxa vida, você lembra aquilo que a gente passou? Nossa, parecia que não ia acabar mais. E acabou. Mas preste atenção, não há uma data determinada. Não há um marco. Não há algo que você diz assim, olha, começou aqui e terminou aqui. Começou dia 1º e terminou dia 30. Não tem isso. Todas as coisas estão debaixo do cuidado de Deus. Tudo está debaixo da vontade de Deus. O tempo de edificar está nas mãos de Deus. Os tempos de derribar também estão na mão de Deus. E eu quero dizer para você, glorifique o nome do Senhor quando Ele estiver edificando. Mas glorifique o nome do Senhor quando Ele estiver derrubando algumas coisas. A semana passada nós falamos sobre o rei Ezequias. O que nós falamos sobre o rei Ezequias? O rei Ezequias estava bem, as coisas iam correndo tudo bem para o rei Ezequias. Ele só edificou um reino maravilhoso. Fez algo bom que era agradável diante de Deus. Ele edificou novamente o templo, restituiu o culto no templo. Ele pegou os utensílios do templo que haviam sido roubados, que haviam sido levados para outros lugares, e levou de volta para o templo. Tudo estava agradável diante de Deus, era um tempo de edificação. E ele glorificando a Deus, e agradecendo a Deus, e todo mundo dizendo, o melhor rei que Judá teve até hoje é o rei Ezequias. Mas chegou um dia que a coisa ficou complicada para ele. Deus olhou para ele, ele pegou uma enfermidade, e doente como ele estava, talvez ele estivesse como eu, orando lá a Deus, Deus, que não seja nada, Deus, que não seja nada grave, Senhor, que essa fase possa passar. Mas sabe o que aconteceu? Deus olha para ele e manda um profeta, o profeta Isaías, e diz assim, ei, essa fase não vai passar. Essa fase é o seu fim. Você já pensou? Se eu estivesse lá no hospital e Deus mandasse um anjo e dissesse assim, ei, não vai passar. É o seu fim. Acabou. E a Bíblia diz que esse homem,
quando ele recebe essa sentença de morte, quando ele ouve Deus dizer assim, acabou, eu contei a história domingo, falamos sobre domingo, ele foi aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor, o que aconteceu? Deus falou para ele, olha, arruma a sua casa. Arruma a sua casa, você vai morrer. Mas quando ele foi aos pés do Senhor, Deus disse assim para ele, assim, tá bom, Ezequias, eu vou dar 15 anos de vida para você. Não é o fim. Ainda tem um caminho para você andar. Deixa eu dizer para você, por pior que seja a situação, quando você chegar nos pés do Senhor, Ele vai te mostrar uma saída, Ele vai te mostrar um novo caminho, e vai dizer para você, não é o fim, aí a gente ainda tem alguma coisa para caminhar. Amém? 2018 eu quero dizer para você que é o ano da oportunidade que Deus está dando para você, de caminhar com Ele para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele começou dizendo para nós, arruma a sua casa. E para que eu quero casa arrumada, irmãos? E qual é a maior probabilidade que eu tenho de ver aonde estão os erros, aonde precisa ser consertado, o que precisa ser acertado, do que um lugar organizado. Se você entrar numa casa, e a casa estiver de ponta cabeça, não dá para você descobrir o defeito, porque tudo já é bagunçado. Não dá para ver se o chão está sujo, porque tudo está jogado no chão. Não dá para saber se há bagunça, se como é que estão as coisas, você não sabe, já é tudo bagunçado. Mas arruma a casa. Passa um pano no chão, limpa o chão, arruma a cama, deixa tudo. E depois você começa a procurar o que é que você precisa reformar. O que você precisa acertar. E eu quero falar com você aqui nesta noite sobre isso. O convite que Deus nos faz, nesta noite, o convite que Jesus faz, para a gente participar dessa ceia, é casa arrumada, então é hora de reconstruir. Casa arrumada, a minha casa está arrumada, vamos reconstruir, agora com a casa arrumada, nós vamos reconstruir aquilo que foi destruído. Porque agora você vai poder perceber, ora, muitas vezes nós estamos com a nossa vida espiritual um frangalho, um bagaço, e a gente não consegue identificar exatamente onde nós estamos errando. Mas se você começar a acertar a sua vida espiritual, você vai começar a perceber aonde está o erro. Parei de orar, parei de jejuar, olha, eu lia mais a Bíblia, olha, quando eu tinha uma oportunidade, eu estava ouvindo uma música evangélica. Olha, quando eu me juntava, eu gostava de estar junto com meus amigos que falavam de Deus, que falavam de coisas boas. E agora mas eu quero dizer para você, que o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, para restaurar a minha vida e a sua, tem um convite para nós nessa noite. Um convite para a reconstrução. Aleluia. É lindo ouvir o convite de Jesus para a reconstrução das nossas vidas. Eu quero até que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. E eu quero que você acompanhe comigo a respeito desse convite que Jesus faz para uma vida nova. Jesus faz para uma vida de reconstrução, para uma vida de restauração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero crer que nesta noite você sai daqui restaurado para a glória de Deus. E você sai daqui pronto para ajudar pessoas a serem restaurados. Porque Jesus não nos chamou somente para sermos sarados. Jesus nos chamou para sarar a nossa vida e que nós possamos transmitir isso a outras pessoas. Aleluia. Nós somos portadores da bênção de Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Muitas pessoas acham que isso é jargão de pregador.
Muitas pessoas pensam que isso é palavra de persuasão de pregador, mas não é isso. A Bíblia diz assim: e vos darei poder, aleluia, eu vos darei poder, vocês vão orar pelos enfermos e eles serão curados, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, você precisa entender o seguinte: uma hora que você tem o Espírito Santo com você, uma hora que você está restaurado, uma hora que você reconstruiu a sua vida, o Espírito Santo está em você, Jesus está com você, a autoridade está sobre você, esse mundo está caído, as pessoas estão derrotadas, quem é que tem que levar a vitória? Não espere um anjo vir, não, você é o anjo sem asas que Deus preparou para restaurar vidas para a glória do nome do Senhor. Às vezes nós entramos no hospital e ficamos pensando: é bem que o pastor poderia vir aqui orar por essa pessoa. Não é o pastor que tem que ir lá orar por aquela pessoa. Quem tem que orar por aquela pessoa é você. Colocar as mãos e declarar a vitória, declarar a vida sobre aquela pessoa. Sabe por quê? Porque dá vida a quem tem vida, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o convite de Jesus para nossas vidas? É um convite para uma nova vida, agora uma vida em Cristo Jesus. Vinde a mim. Olha que coisa linda, eu sou apaixonado por esse versículo, sabe por quê? Porque Jesus tem a coragem de chamar para si a responsabilidade. Ele não diz assim: olha, vai até o Renê, olha, vai até o pastor Abimael, vai até a igreja Restauração e Vida, olha, vai lá até o sacerdote, vai no templo, vai lá, faz uma oferta, vai lá, faz uma oferenda. Não, ele diz assim: vem aqui, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Vem para mim, vem conhecer uma nova história, vem conhecer uma nova vida. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos que estavam por ali, aquelas pessoas que estavam ali, estavam sendo oprimidos pela lei romana, estavam sendo oprimidos pelos rabinos da sua época, que liam a lei de uma forma, interpretavam de uma forma. Eles eram oprimidos porque eram pobres, porque eram pessoas humildes, porque não eram romanos, eram simples gentios, pessoas que estavam lá trabalhando e eram oprimidos. E Jesus disse assim: olha, se você está se sentindo dessa forma, vem para mim, aleluia. Não vai para o rabino, não vai lá para o sacerdote, não vai lá para o templo, vem para mim, porque eu tenho uma nova história para escrever na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos batendo em ferro frio, porque muitas vezes nós ficamos dando murro em ponta de faca, lutando por uma coisa que não está dando certo, por uma coisa que só porque está todo mundo lá a gente está também. E alguém disse que a multidão é burra. Alguém disse que não é a multidão, a voz do povo não é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um certo dia pediram um rei. O povo não queria mais ser regido por profetas, o povo não queria ser regido por juiz, o povo não queria ser regido por diante de profetas que recebiam a ordem de Deus e disseram assim: nós queremos um rei como todas as outras nações. O povo exigiu, mas isso desagradou o coração de Deus. Então eu vou dizer para você: não é porque todo mundo está indo que você tem que ir também. Não é porque a multidão está indo que você tem que ir atrás. Você tem que ouvir a voz de Deus. Aonde Deus mandar você ir, você vá. E Jesus está chamando você para dizer assim: ei, eu tenho um descanso para a sua alma. Vinde a mim e se livre do peso da lei. Vinde a mim e se livre do peso do pecado. Tem muita gente gastando dinheiro aí, sabe por quê? Tentando se livrar do peso do pecado. Porque chega em alguém e conta as
as suas mazelas, conta o seu pecado, e a pessoa diz para você assim: olha, compra isso, faz aquilo outro, leva lá, faz uma oferenda, ou dá uma oferta aqui na igreja, ou faz não sei o que, pega um envelope ungido, leva na fogueira não sei da quanta, faz não sei o que, faz uma obra, faz a campanha de não sei o que, Jesus vai te libertar. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está chamando você para uma liberdade em Cristo Jesus, tirar esse peso do pecado e receber a leveza da graça. Leveza da graça. Você sabe, irmãos, que muitas pessoas têm dificuldade em trabalhar com a leveza da graça. Acham que acham que não, como é que eu posso receber algo de graça? Eu tenho que pagar. E querer pagar a Deus é uma ofensa. Sabe por quê? Porque Ele já pagou todo o preço, dando o seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não tenho nada para pagar. Agora é viver na leveza da graça. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo assim: pega a minha lei, pega a minha graça. E ele continua dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. E ele diz assim: sabe por quê? Porque só assim você encontrará descanso para a sua alma. Ei, Jesus está nos chamando para reconstruir a nossa vida, e essa reconstrução cabe uma alma feliz, cabe uma alma leve, cabe uma alma suave. Ele está dizendo: vai encontrar descanso para a sua alma, louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquela vida atribulada? Parou com isso, descanso para a sua alma. Não estou dizendo que você não vai ter problema, não vou dizendo que você não vai ter dificuldade, mas eu estou dizendo para você que você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar um porto seguro, você vai encontrar aonde descansar para a glória do nome do Senhor Jesus. Você vai batalhar sim, você vai correr atrás sim, você vai ter luta sim, aleluia, mas Deus está prometendo para você tempos de refrigério. Sabe por quê? O tempo de refrigério faz com que você não morra, é o oásis no meio do deserto, faz com que você olhe e consiga prosseguir. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça do Senhor Jesus não pesa. Graça não pesa. Graça é leve. A Bíblia diz que graça é favor não merecido. Ele te dá e não te cobra nada. Não é como as pessoas muitas vezes, talvez você tenha alguém no seu pé te cobrando. Alguém que fez um favor para você e te cobra. Alguém que fez alguma coisa por você e fica jogando na sua cara todos os dias. Alguém que te emprestou algo, mas que fica te cobrando todo dia. Não, Jesus deu para você a graça, um favor não merecido. Ele deu vida, e vida com abundância, uma vida leve, uma vida suave, e Ele te está prometendo e dá para você, sabe o que? Vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Vida eterna, vida graça, vida de graça, sem nada te cobrar. Sabe por quê? Porque graça não pesa, porque misericórdia é suave. A misericórdia de Deus é suave sobre a nossa vida, não é algo pesado. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos destruídos. Misericórdia a gente não sente, misericórdia a gente recebe. E misericórdia a gente não vende, misericórdia a gente dá. Misericórdia a gente não troca por nada, misericórdia a gente dá. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, aquele que tem misericórdia. Sabe o que é ter misericórdia? É a pessoa merecer algo e eu não dou. Sabe, é a pessoa merecer,
é a pessoa merecer um castigo, mas eu tenho misericórdia dela e dou algo melhor. É quando você pega a sua criança e ela merecia umas palmadas, mas você vai lá no shopping, compra um presente e traz para ela. Ela olha para você e diz assim: pai, obrigado pela misericórdia, porque eu merecia apanhar, mas o Senhor me deu um presente. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus é suave. O perdão de Deus, ele traz refrigério para a nossa vida. Ei, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi só para criar um evento, não foi só para mudar o calendário, não foi só para fazer história. Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar você dos seus pecados. Então não guarde isso para você, porque Jesus já livrou você. Ele já te trouxe o refrigério. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados. Cansado do quê? Cansado do jugo, cansado das acusações que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Você não vai ser nada. Ai, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, você é isso, você é aquilo outro. Ei, descansa em Cristo. O perdão dele é refrigério. O amor dele é fonte de paz. O convite de Jesus é: vinde a mim. Preste atenção no que eu vou dizer. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está querendo dizer? Vinde a mim e vamos construir uma nova história. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ele está dizendo para mim e para você: um dia eu estava caído, um dia eu não sabia para onde ir, mas Ele olhou para mim e disse assim: vinde a mim, porque eu tenho uma nova vida para você. Vinde a mim, porque nós vamos juntos reconstruir uma nova história. Eu vou profetizar nessa noite na sua vida. Vinde a Jesus, fique perto dEle, ande com Ele, aleluia, glorifique o nome dEle, adore a Ele, sirva a Ele, trabalhe para Ele, porque Ele tem uma nova história para escrever para você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga assim: ah, mas a minha vida está boa, pastor, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho paz. Mas deixa eu dizer para você: você quer vida plena de verdade? É com Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: vinde a mim e vamos reconstruir uma nova história. E o Espírito Santo manda eu dizer aqui nessa noite: vinde a Ele, vá até Ele, e você vai ver a sua família mudada, para a glória do nome do Senhor. Vinde a mim que eu vou transformar a sua família. Vinde a mim porque eu vou restaurar a sua família. Ah, Senhor, eu não sei o que faço. Ele está dizendo: vinde a mim, fique perto de mim, ande comigo, trabalhe para mim. Tenha uma vida digna de ser chamada uma vida cristã, e eu vou mudar a vida da sua família. Eu vou escrever uma nova história. Eu vou reconstruir aquilo que estava quebrado. E eu quero profetizar na sua vida hoje: Deus vai reconstruir famílias aqui. Sabe como? Colocando o amor de volta. Deus reconstrói família. Tem hora que Deus permite que elas se afastem, mas também há momentos que Deus permite que elas se juntem. Deus é Deus de construção, Deus é Deus de reconstrução. Deus está falando: se aproxima de mim e eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir vidas espirituais aqui. Preste atenção no que eu estou te dizendo. 2018 é o ano que Deus está preparando para reconstruir a sua vida espiritual. Reconstruir a sua vida espiritual. Sabe a presença de Deus que você já sentiu? Deus vai reconstruir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: vinde a mim que eu vou reconstruir a sua vida, a sua intimidade comigo. Volta a falar em línguas estranhas se for o caso, volta a profetizar, volta a ter sonhos proféticos, volta a pregar, volta a cantar, volta a evangelizar, volta a adorar o Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, porque Ele está dizendo: vinde a mim e vamos reconstruir essa história.
E sabe o que é lindo? Ele está dizendo, vinde a mim, eu vou te ajudar. Não é você sozinho. Eu não vou apontar o caminho e dizer para você, vá para lá, vá para cá. Não, nós vamos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, vinde a mim. Com a casa arrumada, amados, com a casa arrumada, Jesus nos faz um convite para reconstruirmos um altar de adoração, mas agora com os seus princípios. Eu lembro do profeta Isaías, profeta Elias, desculpa. O profeta Elias, ele lutou contra 450 profetas de Baal, você já conhece a história. E a história é, constrói um altar. E os profetas de Baal construíram um altar, e oraram a Baal, e oraram, para que o fogo descesse naquele lugar. O fogo não desceu, o altar não foi consumido. Aí chegou a vez de Elias. Sabe o que Elias fez? Reconstruiu o altar. Elias falou assim, nesse altar não desce fogo. Eu preciso reconstruir. Deixa eu dizer para você, querido. Sabe, esse aqui está vindo uma revelação da parte de Deus. Da parte de Deus. Não tenho nada escrito e nem estava pensando nisso. Mas o Espírito Santo me fala para dizer para você hoje aqui. Talvez você esteja tentando fazer descer fogo no altar que não pega fogo. Sabe por quê? Porque o altar não foi feito para Deus. Oh, aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Não adianta eu querer que Deus queime um altar que não foi feito para Ele. O altar foi feito talvez para você. O altar foi feito para você, para o seu ego. Talvez o altar foi feito para você mostrar para alguém. Talvez o altar foi feito com outros pensamentos, com outro sentido. E você está orando, Senhor, queime esse altar. Senhor, faz essa obra. Senhor, mostra que o Senhor é Deus em Israel. Oh, Senhor, é isso aqui. Quando o Senhor fizer, todos vão saber que o Senhor é Deus em Israel. Mas o Deus dos céus está falando aqui nessa igreja. Ele não queima altares que não foram feitos para Ele. Ele não queima altares que não foram edificados para Ele. Aí sabe o que Elias, sabendo disso, sabe o que Elias fala? Elias pega e destrói aquele altar e constrói um altar novo. E oferece o altar a Deus. E levanta as suas mãos para o céu e diz, Senhor, este é o altar que eu construí para o Senhor. Se o Senhor se agradar, que desça fogo do céu e receba. Sabe o que acontece? Desce o fogo do céu, consome todo o altar. Os profetas de Baal ficam desesperados, mas Elias sai gritando, só há Deus em Israel, só há Deus em Israel, há um grande Deus em Israel. E todos tiveram que ver, sabe o quê? Que quando o altar é para Deus, Deus consome. Oh, aleluia! Coloca a tua vida no altar de Deus, para Deus receber, irmão. Coloca lá a sua empresa, coloca lá a sua família, coloca os seus sonhos, coloca os seus projetos, coloca a sua igreja, coloca tudo que você tem no seu coração no altar feito exatamente para Deus. Você vai ver a resposta de Deus para a sua vida, porque altar reconstruído é altar que Deus recebe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter uma vida que é a reputação de Deus, que honre aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, e aquilo que Deus é. Jesus, num certo momento, ele conversa com uma mulher, lá em João capítulo 4, eles estão caminhando e Jesus para num poço e começa a conversar com uma mulher samaritana. Os seus discípulos continuam caminhando, mas ele para por ali. E é interessante que o texto fala assim, que Jesus precisava passar em Samaria. Então, na onisciência de Jesus, ele já vinha pensando, eu vou passar em Samaria,
porque chegando lá vai ter uma mulher num poço buscando água, e eu preciso fazer um convite para aquela mulher. Deixa eu dizer para você, você não veio aqui à toa. Na onisciência de Deus, na onisciência de Jesus, ele já estava dizendo, fulano vai lá, Beltrano vai lá, e eu preciso fazer um convite para ele. Então Jesus está aqui com um propósito. Sabe qual é o propósito? Fazer um convite para você. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus tem um convite para você. Jesus tem um convite. Ele conversou com uma mulher, e ele falou com essa mulher sobre as fases da vida dela. O texto lá em João capítulo 4 é bem longo, e você pode em casa gastar um tempo lendo isso. E Jesus está sentado no poço, descansando. Chega essa mulher, aproximadamente meio-dia, 1h da tarde, hora que mulher nenhuma ia no poço. É como você encontrar uma mulher no açougue, meio-dia e meio, 1h. Normalmente ela não está no açougue, é porque só se ela esqueceu alguma coisa, ela não está no mercado nessa hora, porque tudo que ela tinha para comprar, ela já comprou, porque nessa hora ela já está fazendo o almoço. Ela já está servindo o almoço, já está fazendo, então não é hora de estar onde comprar. Então, essa mulher, a hora dela não era a hora dela estar naquele poço, porque as mulheres iam aproximadamente 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, quando o sol estava um pouco mais fraco, elas iam para o poço buscar água, na fonte de Jacó, no poço de Jacó. E essa mulher foi para o poço de Jacó buscar água. Só que ela foi ao meio-dia, e Jesus estranhou, mas Jesus já sabia. E quando chegou lá, a mulher pensou que não ia encontrar ninguém. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha má fama. Ela tinha passado por fases difíceis na sua vida. E agora ela estava querendo se esconder. Ela estava querendo ficar no seu canto. Ela era uma pessoa machucada, ela era uma pessoa magoada, ela era uma pessoa ferida, era uma pessoa que não queria se relacionar com ninguém, era uma pessoa cheia de problemas, cheia de traumas, e o que ela mais queria era ficar quieta no cantinho dela. E ela sabia que se ela fosse 9 horas da manhã no poço buscar água, as outras mulheres iam começar a dizer, olha lá fulano de tal, olha lá quem está aí, olha essa mulher, eu já ouvi dizer que ela é isso, que ela é aquilo outro. E ela começa a conversar com Jesus, Jesus pede água, e ela diz assim, Senhor, se o Senhor soubesse, eu sou mulher samaritana, judeu não fala com samaritano. E ele falou assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher, você daria. E eles começam um diálogo lá, e ela fala para ele, olha, você não tem onde pegar água. E ele fala assim, olha, eu tenho uma água para você, que quem toma dessa água jamais volta a ter sede. E quando fala isso, ela fica desesperada, porque ela diz assim, Senhor, então me dá dessa água, porque aí eu não preciso vir aqui, eu não preciso ficar passando vergonha, eu não preciso ficar passando esses traumas, me dá dessa água. Aí Jesus fala assim, ei, vai lá e busca o teu marido. Olha, fases da vida. Ela estava passando por uma fase difícil, porque ela diz assim, ei, eu não tenho marido. Na verdade, eu já tive 5. E esse que está comigo agora nem é meu. Era uma fase que ela estava passando. Uma fase difícil. Sem relacionamentos. Afastadas. Desprezada. Humilhada. Mas Jesus faz um convite para ela. Jesus olha para ela e diz assim, eu sei que esse marido não é teu. Eu sei que você já teve 5 e esse não é teu. Aí ela falou assim, eu vejo que o senhor é profeta. Eu vejo que o senhor é profeta. E ele diz assim, sabe, e ela pergunta para ele, Jesus, aonde é que nós devemos adorar, já que o senhor é profeta? Porque uns dizem que é em Gerizim, outros dizem que é em Jerusalém, eu não sei aonde que é. Aonde seria? Aí Jesus olha para ela e diz assim, sabe mulher, chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade.
Aquilo, irmãos, mexeu com o coração daquela mulher. Aquilo deu nela uma guinada, deu uma mudada. Porque Jesus estava chamando ela para uma nova história. Jesus estava dizendo para ela assim: olha, eu estou chamando você, não é para te julgar. Para mim pouco importa se você teve 1, 2, 3, 5, 10 maridos. Para mim pouco importa onde você decide adorar. Para mim pouco importa se você vai adorar no Monte Gerizim. Para mim pouco importa se você vai adorar em Jerusalém. O que eu quero dizer para você é que eu tenho uma nova história para reconstruir na sua vida. Sabe qual é? É que os verdadeiros, presta atenção nessa palavra, os verdadeiros adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ele disse assim: os verdadeiros não vão se preocupar com a aparência. Os verdadeiros não vão estar iludidos com o lugar. Os verdadeiros não vão se vender porque o templo é de ouro. Os verdadeiros não vão se vender porque o lugar é chique, porque o lugar ostenta riqueza, porque o pastor é famoso, porque o lugar é nobre. Não, os verdadeiros adoradores adorarão a mim em espírito e em verdade, aleluia. Eles rasgarão o seu coração, eles não farão como disse Joel, eles não rasgarão a roupa, eles não vão viver de aparência, eles vão viver de uma reputação libada e limpa, eles serão verdadeiros adoradores. Você está entendendo? Jesus está chamando a igreja, a restauração e vida, para nós fazermos um altar, restaurarmos um altar, para nós prestarmos a Ele uma adoração verdadeira, sem aparência, sem máscaras, sem performance, sem muito, sabe, sem muita religiosidade, sem muito auê, sabe, até porque nós somos uma igreja além do templo, igreja, restauração e vida, uma igreja além do templo. Por que igreja além do templo? Porque nós precisamos ir até onde está o faminto, para onde nós precisamos ir, onde está o doente, nós precisamos ir até onde está o necessitado. E às vezes, irmãos, você pode ir de terno, mas tem hora que você tem que ir de bermuda, tem dia que você pode ir de bota, mas tem dia que você tem que ir com o pé descalço. Então nós temos que ser verdadeiro, aleluia, porque aquele que é verdadeiro, ele não está preocupado com a aparência, ele é quem ele é em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é cristão dentro de um bar, ele é cristão, aleluia, na praia, ele é cristão na sua empresa, ele é cristão na igreja, ele é cristão na escola, na faculdade, ele é cristão em qualquer lugar, porque ele adora o Senhor, não é pelo que ele está vendo, é em espírito e é em verdade. É verdadeiro aquilo que sai da vida dele. Não podemos mandar ou manchar a reputação do nosso mestre. Eu gosto de Jesus porque Jesus era tremendo, ele ia em todos os lugares, ele falava lá com o príncipe da sinagoga, homem famoso, homem cheio de grana, homem importante, mas ele encontrou um cego no meio do caminho e disse: o que você quer que eu faça por você? As pessoas começaram a gritar: ei, para com isso, você acha que Jesus vai dar importância para você? Ele acabou de falar com o príncipe da sinagoga, ele foi até a casa do príncipe da sinagoga, ele curou a filha do cara, a casa do cara era luxuosa, era bonita, tinha dinheiro, o cara tinha de tudo para oferecer para ele. Você acha que ele vai te dar atenção? Mas a Bíblia diz que Jesus para, aleluia, e manda chamar, louvado seja o nome do Senhor, o cego de Jericó, chama ele para perto. O cego já larga tudo de mão, larga a caneca, larga a roupa, larga tudo e vai até Jesus. Jesus pergunta para ele assim: o que é que você quer que eu faça por você? Ele diz: Senhor, eu preciso enxergar. Ele falou: vá e veja para a glória do nome do Senhor. Ei, deixa eu dizer para você, Jesus nos chama para uma nova vida, não importa a vida que você leve.
Não importa se você é rico, pobre, negro, branco, se você tem muito pecado, não tem, se você é pastor, se você é presbítero, se você está conhecendo a palavra de Deus agora, não importa. Ele está dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados. Eu tenho um convite para uma vida nova. Que seja a nossa palavra uma palavra verdadeira, porque ele diz: adorareis em espírito e em verdade. Em verdade. Seja a palavra do crente sim ou não. Sabe o que nós precisamos reconstruir aí eu já não falo mais só da Igreja Restauração e Vida, mas eu já falo do mundo cristão, já falo da nação evangélica do nosso país. Credibilidade. Nossa palavra precisa ser sim ou não. Essa é a reputação de Cristo, que nós vamos honrar. E eu quero encerrar essa ministração, essa fala com você, dizendo algo. Jesus disse assim, que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo o mais nos seria acrescentado. Reconstruir, reconstrução. Eu quero te dar aqui uma dica. Eu quero te dar aqui, trazer a você uma revelação vinda das Escrituras, para minha e para a sua vida. Pastor, como eu faço para reconstruir os altares que quebraram na minha vida? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, mas o emprego? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Pastor, como é que eu faço para mudar dentro da minha família, dentro da minha casa? Pastor, a minha casa está uma baderna, está uma bagunça. Ei, busque o reino de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Busque o reino de Deus, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua vida, com toda a tua vida. Busque isso. Busque ser o mais próximo do caráter de Deus, do caráter de Cristo, porque o Evangelho, ele não veio para enriquecer ninguém. O Evangelho não veio para trazer fortuna nem fama para ninguém. O Evangelho veio para nos aproximarmos do caráter de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Como ter o caráter de Jesus? Se aproxime dele. Você já prestou atenção? Tem gente que ele vai viajar para algum lugar, paulista, paulista, que a gente fala porta, fala esses negócios todos. O meu, né? O cara. Aí você viaja e fica, igual agora nas férias, fica 30 dias lá no Rio de Janeiro. Você não volta mais falando porta. Você não fala mais o meu. Você sai, você volta com a estação fora. O rádio fora da estação, fica... Shhh. Já viu rádio fora de estação? Chia para chuchu. Shhh, pastor. Cheguei, uma chiadeira, que você fala... Que isso? Mas daqui um pouco ele para. Sabe por quê? Porque ele volta ao convívio. O que eu quero dizer para você? Quanto mais você estiver perto de Jesus, mais você vai falar como Ele. Mais você vai pensar como Ele. Mais você vai agir como Ele. Mais você vai viver como Ele, porque você está colado com Ele. Você sabe como eu conheço quando uma pessoa tem intimidade com Deus? Como é fácil você conhecer uma pessoa que tem intimidade com Deus? Converse com ele meia hora. Do que ele fala? Porque a Bíblia fala
que a boca fala o que o coração está cheio. Se você conversar meia hora com uma pessoa e a pessoa não falar nada de Jesus, não falar nada de evangelho, não falar nada de igreja, não falar nada de nada, pode prestar atenção, essa pessoa não tem intimidade. Porque quando você tem intimidade, você já percebeu que quando você tem um amigo que você gosta muito, você toda hora fala dele? Você está conversando com a pessoa e você fala assim, sabe o que é? Eu falei com meu amigo. É igual eu com a Isabel. Eu com a Isabel, tem hora que eu fico com raiva de mim mesmo. Porque eu vou falar com as pessoas e eu fico falando assim, sabe o que é? Eu falei com a minha esposa. Sabe o que é? Eu falei com a Isabel. Sabe o que é? Eu falei com a Isabel. A pessoa, tipo, acho que ela olha e fala assim, eu lá quero saber o que você falou. Eu nem conheço sua mulher. Me deixa. Mas é o hábito. Porque a gente está sempre junto. A gente compartilha as coisas. Então quando eu vou falar com alguém, eu falo dela. Porque somos a mesma carne, estamos juntos. Não dá para falar do Abimael sem falar da Isabel, não dá, colou. Com Jesus é a mesma coisa. Cola nele. Quando falarem de você, não dá para falar de você sem falar de Jesus. Já pensou? Já pensou um dia que chegar um tempo que alguém fala assim, olha, não dá para falar do Abimael se não falar de Jesus, porque é tão próximo, é tão colado que... Aí a gente fica pensando, Senhor, e as outras coisas? Ele diz, se você estiver colado em mim, se eu e você formos a videira, estivermos como a videira, eu como a árvore, você como o ramo, o fruto pode deixar que é por minha conta. Você recebe isso em nome de Jesus? O fruto é por conta dele, não é por sua conta. O fruto quem vai dar é ele, ele é a árvore. Eu sou apenas o ramo enxertado na videira. Vem dele, vem lá da terra, vem dele, toda a essência, para que eu floresça, para que eu permaneça. As demais coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Eu quero orar com você nesta hora. Queria que você dobrasse, ou melhor, que você abaixasse sua fronte, fechasse os seus olhos por um instante. Olha na tua vida o que precisa ser reconstruído. Imagina você o que precisa ser reconstruído. Que tipo de altar acabou que destruiu-se na sua vida? Quebrou. Foram dias difíceis. Quebrou e você acabou praticamente que acostumando com isso. Mas hoje Jesus falou conosco, nos chamou para uma restauração, chamou para uma reconstrução. Talvez você esteja orando por um altar que não é consumido. Os anjos não vêm consumir, não tem resposta. Você não sente a aprovação de Deus. Não há sinal, você ora e diz, Senhor, derrama fogo do céu e não há sinal, não há uma mudança, não há nenhuma alteração, as coisas começam de um jeito e terminam do mesmo jeito, a fase não muda, não acontece nada. Hoje é dia que o Espírito Santo está falando para você mudar, derruba esse altar, repensa nisso. Reconstrói um altar agora para Jesus. Senhor, eu vou reconstruir um altar com a minha família, mas agora é para o Senhor. Não é para eu mostrar para o meu cunhado, não é para eu mostrar para o meu pai, não é para eu mostrar para meus vizinhos. Agora eu vou reconstruir um altar para o Senhor. Quem sabe no teu trabalho, haja um altar que precisa ser reconstruído lá. Reconstruído. Eu vou dobrar o meu joelho, porque o Espírito Santo me leva a isso nesse momento.
E eu quero deixar você muito à vontade para você fazer o que você quiser na reconstrução desse altar nesse momento. Talvez um altar lá no teu trabalho. Quem sabe esse altar seja a tua empresa, seja a sua esposa, seu filho, seja a sua vida profissional, sua vida financeira, seu ministério. Não está dando certo, as coisas não vão, e você vai dizer assim: Senhor, eu vou tirar esse altar, porque esse altar o Senhor não está recebendo, e eu vou dar um altar agora para a glória do teu nome. Eu vou dar um altar, Senhor, porque o Senhor vai ser glorificado, que as pessoas vão ver, Senhor, que há Deus na minha vida.